Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy es muy especial porque vamos a hablar de ella, de nuestra maestra, de nuestra querida María Montessori. Hoy es día 31 de agosto, es el día que nació la doctora María Montessori, un día de festa para toda la comunidad montessoriana internacional. Y te voy a contar en este vídeo sobre la historia de María Montessori y también sobre su trabajo, su legado. Y bueno, isso é uma maneira que he encontrado de fazer um homenaje a la doutora Montessori e empezamos agora mesmo. Antes de empezar, eu queria pedir-te um favor, se tu puedes deixar-me aqui abaixo um like, aqui abaixo, déjame um like. Se todavia não sigues esse canal, já aproveitas também, dá a seguir ao canal, porque te estou traindo todas as semanas vídeos de muitíssimo valor sobre Montessori, sobre disciplina positiva, criança respeituosa. Então, não te arrepentirás de seguir esse canal, estou segura. Vale? Solo tienes que dar a seguir e também dar a la campanita que deve aparecer aqui arriba, porque se tu das a la campanita, YouTube te vai informar sempre que eu suba vídeos novos, vale? E se tu me das tu apoio, isso é muito importante, porque assim YouTube entende que esse vídeo tem valor, que esse conteúdo é de interesse e lo vai ensinar a outras pessoas também. E dessa maneira, Montessori vai chegar a muito mais gente, a profes, a madres, padres, a pessoas que convivem com ninhos. Então, é muito importante que tu me des tu apoio para que assim esse mensagem chegue aonde tem que chegar, porque eu sola não tenho essa capacidade, eu necessito a tua ajuda, vale? Pois muito bem, vamos começar o vídeo. Quem foi Maria Montessori, não? Maria Montessori nasceu em Itália, em Chiaravalle, dia 31 de agosto de 1870. Ela foi filha única de Alessandro Montessori e Renilde Stoppani, e ele de niña foi muito difícil, não é? Isso se conta no livro de sua biografia, que eu vou ensinar aqui para vosotras, não? El niño es el maestro, de Cristina Di Stefano. Existem outras biografias também, vale? Pero bueno, eu tenho esta e que a mim me gusta muito, é uma biografia que está muito bem hecha e que é muito bonita, não? Tu lo lees super rápido como se fosse uma novela. E bueno, Maria Montessori de niña, ela era muito difícil, ela tinha muito caráter, não lhe gostava a escola, incluso ela chegou a ser reprovada, creio que foram 3 vezes, e não lhe gostava estudar, não lhe gostava estar no colégio, ele era do tipo de aluna que retrucava o professor, que lhe contestava, não? É possível que Maria Montessori foi uma niña de altas capacidades, nós nunca vamos a poder sabê-lo ao certo, pero ela tinha todo o comportamento característico de los niños de alta capacidades, não? Essa coisa de desafiar a autoridade, não? Essa coisa de sentir-se aburrida na escola, não? É algo que é muito forte e então eu personalmente eu creio que ela tinha altas capacidades, não? Ela dizia que nunca que queria ser professora, porque claro, em sua época, ser professora era a única opção que tinham as mulheres de trabalho, não? E ela dizia que ela não queria ser professora, que aquilo la odiava, parecia uma tortura os niños, não? E por casualidades da vida, ela foi logo desarrollar um método pedagógico, não? E logo depois de niña, ela chegou a estudar engenharia, pero o que ela queria mesmo era ser médica. E claro, naquela época, ser médica era uma coisa que só estava para os homens, não haviam mulheres médicos, não era uma coisa normalizada como é dia de hoje. Estamos falando de princípios do século XX, não? E Maria Montessori insistiu tanto,
Sua madre la acabou ajudando, também tinha alguns contatos e ao final ela conseguiu entrar na faculdade de medicina. Ela foi a terceira mulher italiana que se formou em medicina e ela se especializou em psiquiatria, não? Foi durante essa especialização em psiquiatria que ela foi a trabalhar na escola ortofrênica, onde ela estuvo com ninhos que hoje seriam catalogados como ninhos com necessidades especiais, não se sabe exatamente que tinha esses ninhos em concreto, não existe nenhuma informação a respeito disso. Ninhos que estavam abandonados em manicômios, não, em hospitais psiquiátricos, ninhos que nadie reclamava, não vinham, não tinham padres, não tinham uma família, eles estavam ali abandonados e nadie hacía nenhum trabalho de estimulação com eles. Então, quando Maria Montessori encontra esses ninhos, eles estão em um estado deplorável. E como ela já conhecia os estúdios de Cézanne, de Itard, então ela decide fazer os materiais de Cézanne, de Itard e provar com esses ninhos, e acaba tendo um êxito muito grande, não? Que os ninhos acabam logrando aprender a ler, a fazer cálculos, não? E então e ela passa a ser uma pessoa conhecida dentro de Itália. Também se conhece, não, aquele hecho que ela leva os ninhos da escola ortofrênica para realizar um exame nacional, uma avaliação que se faz em Itália com todos os ninhos para saber que, que nível de aprendizagem que eles tinham de língua, de matemáticas, etc., não? E ela levou esses ninhos com necessidades especiais, com quem ela já levava trabalhando há um tempo, e os ninhos acabaram sendo aprovados e tendo os mesmos resultados que os ninhos que não tinham necessidades especiais, não? Então, isso acabou fazendo com que Maria Montessori se hiciera muito famosa, apareceu nos periódicos, não? Todos diziam quem era essa doutora Montessori, que havia logrado um milagre de ensinar ninhos idiotas, como se dizia naquela época, a ler, não? Então, esse foi o primeiro milagre que a hecho a doutora Montessori, que na verdade de milagre não tinha nada, não? Hoje em dia já a neurociência já comprovou, pero naquela época aquilo foi tenido como um milagre. Vendria um segundo milagre alguns anos mais tarde. Se te está gostando esse vídeo, não te olvides de dar-me tu me gusta e de seguir o canal Nuestros Momentos Montessori, porque todas as semanas te estou traindo vídeos sobre Montessori e disciplina positiva para ajudar-te com os ninhos de tua vida. É só dar um clique aqui em seguir e a la campanita que arriba e serás notificada sempre de que tenha vídeos novos em meu canal. Pero antes de prosseguir, depois que é ocorrido o primeiro milagre, não, como acabo de contar, queria também contar sobre a Maria Montessori jovem, não, antes de ser médico, porque essa é uma etapa de sua vida que se habla muito pouco e creio que vale muito a pena que a gente conozca, porque te vai trazer já muita informação a respeito do ser humano que era a doutora Montessori, não? Antes de formar-se, ou quando estava formando em medicina, de recém-formada, não? Quando estava como residente e tal, Maria Montessori, ela desenvolveu um trabalho com mulheres. Ela era feminista, ela participava de congressos feministas, ela dava ponências sobre feminismo, ela foi uma sufragista, ela defendeu o voto da mulher em Itália, e nessa etapa de princípio de sua carreira de médica, ele trabalhava com mulheres mais ou menos como uma espécie, não era exatamente uma ginecóloga, mas acabava funcionando mais ou menos como uma ginecóloga, porque ele ajudava com partos, ajudava para ver se elas tinham alguma doença, alguma enfermidade venérea, não, coisas assim relacionadas com a saúde da mulher. Ela chegou a trabalhar um pouquinho em seus primeiros anos, e se lê esse livro de Cristina Di Stefano, não? Ela conta que
juventude, Maria Montessori, quando ela era feminista, ela chegou a ser um trabalho também com mulheres muito pobres, que não tinham nada. Se não me falha a memória, ela também liga a trabalhar com prostitutas. Ela vê mulheres indo trabalhar embaraçadas, mulheres que iam trabalhar ocultando seus ninhos dentro de los abrigos, porque não tinha com quem deixar os ninhos em casa e necessitavam trabalhar para comer. Todas essas coisas que Maria Montessori vê em seus primeiros anos, isso tudo le vai formar muito, le vai marcar muito, porque ele vinha de uma família mais ou menos abastada, não, ele não chegava a ser exatamente rica, pero tampouco ela era pobre, ela era de uma, vamos dizer, era classe média alta, vamos dizer assim, para que podemos entender, não? Então, entrar em contato com essa realidade, le vai a marcar muito. E em seus primeiros anos ela vai defender muito a mulher, vai falar que é necessário que exista um hospital para a mulher, vai falar que é necessário ensinar a las niñas, adolescentes, sobre sexualidade, sexualidade nesse sentido de conhecer a seu corpo, saber que é a menstruação, como se pode correr uma enfermidade, não, medidas básicas de higiene íntima. Isso tudo ela vai defender, porque era algo que ela encontrava, que ela via em seu dia a dia, que faltava muito, não? E e também se conta que quando ela estava todavia em la carreira de medicina, uma das classes que mais lhe causa, assim, rabia, não, é uma classe que ela vai ter de anatomia, que quando o professor abre, levanta a sábana de corpo que está ali, não, resulta ser o corpo de uma mulher jovem, mais ou menos da idade de Maria Montessori naquele momento. E como todos eram homens que estavam ali, eles começaram a fazer bromas com o corpo daquela mulher, não? E começaram a tocar, o professor chega a tocar o pecho dela chica que estava ali morta, não? E tudo. E aquilo lhe dá tanta rabia, pero tanta, não, asco, né, de tudo aquilo que ela está escutando e vendo, e ela era a única mulher presente, não, que ela sai correndo da sala e ela se vai, ela sala, ela acaba deixando o edifício da universidade e se vai a uma praça, e ela disse a si mesma que ela vai desistir. Ela disse: "Não puedo mais fazer medicina, isso não é para mim, afinal a gente tinha razão, quem era eu para ser medicina, não, e que tinha em minha cabeça, não, é verdade, eu não tenho que fazer medicina, isso não é para mim, não, e mientras ela está tendo essas ideias de deixá-lo, de abandoná-lo, passa uma mulher com um ninho, e esse ninho, ele está jogando com um trocito de papel rojo, não, e ela vê que é um ninho que por aparência é um ninho muito pobre. Recordamos que nessa época de princípios do século, Itália passava por uma crise econômica muito forte, havia muitos analfabetos, havia muita gente que vivia em condições subhumanas em Itália. E aí que ela vê essa mulher passar com o ninho, os dois muito sucios, harapentos, assim, e o ninho só tinha um troço de papel rojo com que rugava. E ela se queda mirando o ninho, rugando com aquele papel rojo, e de repente ela tem como um, uma intuição, uma coisa, uma força, algo que ele disse dentro dele que ele não pode desistir, não? E ela decide que ela não vai desistir, que ela vai terminar a carreira de medicina, porque os ninhos necessitam isso dele, não? Então, já de uma certa maneira, algo já ela preparava para o que ia venir, que ela ia ter que dedicar-se à infância, não? E e claro, e justamente a infância de los niños mais oprimidos, não? Isso é algo que já quando ela estava na carreira de medicina, le passa e está contado nesse livro, vale? De Cristina Di Stefano, A Niño es el Maestro. Pues, depois que Maria Montessori passa por la escola ortofrênica, ela acaba rompendo, não? Porque o chefe que ela
su jefe dentro da escola ortofrênica era Giuseppe Montesano, que foi com quem ela tuvo um filho, não, o Mário, e eles acabam rompendo, não, e Mário se vai viver com uma família de campesinos que a madre de Giuseppe localiza. É uma história muito larga que isso vou deixar para outro vídeo, vale? Não vamos entrar aqui nesse tema hoje, pero el hecho es que eles rompem por isso que passa de separar a Mário, não, de ele, e ele acaba abandonando a escola ortofrênica e decide dedicar-se a la vida acadêmica, a ser professora de universidade, não? E é aí quando surge coisas da vida, não? A vida sempre nos traz surpresas, e é quando vem Eduardo Tálamo, que era um urbanista, não? E ele está fazendo um serviço de revitalização do bairro de São Lourenço, em Roma. O bairro de São Lourenço era um bairro de gente muito, muito pobre, muito humilde, com muita taxa de criminalidade, muita violência. E ele está construindo uma espécie de bueno, na verdade, ele estava remodelando, não? Um conjunto habitacional de edifícios para que aquelas pessoas que estavam ali vivessem com condições humanas, porque antes eles viviam em casas que estavam literalmente caindo aos pedaços, não? E que estavam muito sujas, que estavam destruídas, não eram casas apropriadas para pessoas viverem. E ele decide fazer uma revitalização e construir edifícios para que as pessoas vivam de uma maneira digna, não? E o que passa é que haviam niños que estavam todo el dia em la calle, porque os niños não iam à escola, os padres tinham que trabalhar, os niños estavam em la calle, ali, e eles não deixavam os obreiros trabalhar, estavam sempre rompendo tudo o que os obreiros construíam. E então, como Eduardo Tálamo já havia ouído falar de Maria Montessori por aquele primeiro milagro, ele então decide entrar em contato com ela. Ele a busca e no momento que ela encontra, ele disse que teria uma oferta para ser para ela de construir uma escola dentro dessas construções que ele está fazendo, uma escola com seu método para ninhos normotípicos, vamos dizer assim, não? Que era algo que Maria Montessori nunca havia hecho. Ela só havia probado com ninhos com necessidades especiais, mas nunca havia provado com ninhos normotípicos. E ele ha dicho assim, pois agora eu te dou essa oportunidade, não? E ele decide dizer que sim. Então, é quando nasce a escola de São Lourenço, a Casa de Ninhos de São Lourenço. Não? E é no dia de los Reis, 6 de janeiro de 1907, e essa é a fecha que foi mais ou menos instituída como a fecha em que foi criado o método Montessori, não? Apesar que já havia começado alguns anos antes, mas antes tinha muito de Itard, muito de Segan, muito dessas influências, não, de Maria Montessori, e ela seguiu trabalhando com essas influências, mas ela começou a observar mais os ninhos, a ver o que eles faziam, como eles reacionavam, e ela, então, ela começou a redesenhar, não? E foi aí que foi surgindo o que era o método Montessori, a partir da observação científica de Maria Montessori, em cima desses ninhos da casa de ninhos de São Lourenço. Ele, a princípio, era algo muito rudimentário, não tinha muebles novos, eram tudo muebles donados, rotos, que não emparejavam. A professora não era uma professora de verdade, era a hija do porteiro que não tinha muitos estudos, mas ela estava disposta a fazer esse papel. Então, Maria Montessori ela entrena, ela ensina como utilizar os materiais e só lhe disse que ela tem que permitir que os ninhos atuem em liberdade. E depois, se ela observa algo novo, que lo aponte, conte a ele, não? E então, é assim que começa a trabalhar em la primeira escola Montessori da história, vamos dizer assim, não? Eram ninhos de 3 a 6 anos,
niños, niñas, estavam todos mesclados e eles não sabiam ler. Nos primeiros dias, o que Maria Montessori hace com eles é ensiná-los a higienizar-se, porque eles estavam muito sucios, tinham as caritas sucias, as narizes toda llena de suciedade de nariz, não, as manos, e é aí que ela ensina a los niños a lavar as manos. E essa lição que ela les dá de lavar as manos é a mesma maneira que os cirujanos lavam as manos, não, não só de fazer assim, mas também de lavar dentro de los dedos, do outro lado, lavar o braço hasta hasta sí, hasta el codo, não? Que é a maneira que lavam os cirujanos, e ele ensina isso a los niños, e hasta hoje nas escolas Montessori existe essa apresentação. Ela ensina os niños a lavar as manos, ela ensina os niños a limpiar o nariz, ela ensina os niños a peinar-se, a vestir-se, porque ela vê que eles chegam em um estado de abandono total. Então ela disse: "Bueno, pues isso não pode ser quedar assim, porque não podemos começar a hacer nada dessa maneira, não?". Então a primeira coisa que ela vai fazer com eles é ensinar-se a cuidar de si mesmos, que isso mais tarde vai ser um dos grandes preceitos do método Montessori, não, de os niños eles têm que cuidar de si mesmos, cuidar do outro e cuidar do ambiente, não? São os limites também. Eu não posso ser mal a mim mesmo, não posso ser mal a meus companheiros, a minha professora, aos animais, às plantas, e não posso ser mal ao ambiente. Não, isso também são os limites que existem dentro de Montessori. Ah, e bueno, à medida que elas vão observando tudo o que vai passando na escola de la casa de niños, isso tudo se vai apontando, se vai registrando, Maria Montessori vai sacando conclusões e se vai desenhando, então, o método Montessori a partir de todas essas conclusões, não? Los muebles bajos também foi também por uma anedota que ela nos conta no livro El Niño Secreto de la Infancia, não? Que antes os materiais estavam guardados em um armário muito alto, e hasta que teve um dia que a professora ligou mais tarde, e quando ela chega, os niños já haviam aberto a escola, já haviam aberto a classe e já estavam trabalhando. Já não, eles haviam corrido um banco, alguma coisa para poder estar mais alto, e forçaram a porta do armário e sacaram os materiais e se puseram a trabalhar solos, hasta que chegassem a professora, não? E a princípio aquilo, quando a professora viu aquilo, ela interpretou como ato de rebeldia, não, algo que uma falta de educação, les echou la bronca, disse: "Como que podeis abrir o armário, se eu não estava, isso não me habéis respeitado e tal", les echa la bronca, não. Pero aí depois quando ela comenta sobre isso com a doutora Montessori disse: "Não, não, 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 não les eches la bronca, não, eles não estão fazendo nada malo". Não, e eles ha han hecho isso porque queriam trabalhar, eles queriam trabalhar com os materiais, não? Entonces, o que temos que fazer a partir de agora é cambiar nossa maneira nosotras de trabalhar, já não vamos mais guardar os materiais dentro de um armário super alto que vai estar ali encerrado, não, vamos deixar os materiais em estanterias bajas de la altura deles, para que quando eles cheguem, eles já possam correr os materiais e começar a trabalhar com eles por livre e espontânea vontade. Então, todas as coisas que foram passando na escola, em la casa de niños de São Lourenço, tudo isso foi servindo para ir desenhando o método Montessori. E depois, quando Maria Montessori se hace famosa em Estados Unidos, vai ser em Estados Unidos que vão criar, que os periodistas vão dizer el método Montessori, não, eles que vão começar a falar dessa maneira, ela vai dizer que que não existe nenhum método Montessori, que a única coisa que ela hecho foi observar a los niños e ver o que eles faziam, e quando ela via, bueno, então ela se foi adaptando a lo que eles ensinavam na ilha. Ela só les permitiu fazer. Quando ela via aquilo que eles estavam fazendo não era prejudicial, não era algo que não era tudo atitudes que tinham um sentido, não, quando ela
a pessoa: "Por que não? Por que temos que impedi-lo? Vocês não estão fazendo nada de malo", não, e isso tudo foi acabando por desenhar aquilo a imprensa de Estados Unidos vai chamar de método Montessori, né. Como foi que Maria Montessori chega a ser conhecida nos Estados Unidos? Pois porque ocorre o segundo milagro, não, te acuerdas que eu já havia dito que havia 2 milagros. O segundo milagre que ocorre com Maria Montessori é quando os niños aprendem a ler solos. Não, isso ocorre um dia sem querer, porque a princípio Maria Montessori não queria ensinar os niños a ler. Ela pensava: "Não, não foi a ser isso, não cabe a mim, não sei, não me sinto assim muito segura de as de ensinar os niños a ler", pero todos os padres e madres de los niños ali de São Lourenço pediam: "Não, doutora Montessori, por favor, ensine a mi hijo a ler, porque não quero que ele seja um analfabeto como eu". Não, muitos eram analfabetos. E eles pediam, por favor, que ensinara os niños a ler e escrever, porque não queriam o mesmo futuro para eles, não. E ele afinal, bueno, vale, pues nada. Depois que insistiram muito, assim, bueno, vale, vamos tentar a ver que tal. E então ela hace las letras de lija, que a princípio não eram de madeira, eram com papel cartão. Não, ela hace las letras de lija e pide a um carpinteiro, a um profissional desses que trabalha a madeira, para confeccionar um alfabeto de madeira, não, que era o que utilizava Itar, não, ela queria ter um alfabeto de madeira para ensinar-nos com aquilo que depois vai ser conhecido como el alfabeto móvel, não. E o que passou é que, esse carpinteiro que ele havia contratado, ele tardava muito para entregar. Mira como sempre as coisas passam de uma maneira que que não foi planeada. Se vas observar toda a vida de Maria Montessori está lleno de acontecimentos que ocorrem sem querer, está lleno. E isso também foi assim. Ele havia pedido para esse carpinteiro fazer o alfabeto de madeira. E ele nunca entregava, ele sempre retrasava na entrega, porque dizia que faltava peça, que faltava material, que faltava não sei o quê, que faltava não sei quanto, e se ia retrasando, e ela: "Ai, madre mía, bueno". Então ela seguia trabalhando com os ninhos, com essas letras de lija de cartão, que ela dizia: "Bueno, não era bem isso que eu queria hacer, pero a falta de coisa melhor". Então ela ensinava aos ninhos os sonidos de las letras e pedia que eles tocassem, não, o desenho de la letra, havia colocado um uma um material que de maneira que quando os ninhos passassem o dedo, que aquilo eles pudessem sentir de uma maneira tátil, não, a forma de la letra, já que não havia todavia as letras de madeira. E um dia, ela está hablando com um ninho, está creo que estava nevando, foi cerca de Navidad, uma coisa assim, e ele comenta com o neninho se ele podia escrever a palavra chimineia, se não me falha na memória, era a palavra chimineia que ela lhe pede para ele. E ele escreve chimineia, e quando ele escreve, ele empieza, ele se queda assim, como se estivesse pensando: "Espera", não, como se houver como se hubiera hecho algum clique. E ele empieza a escrever um montão de palavras que ele não havia pedido, não, incluso palavras muito mais complicadas que escrever chimineia, ele empieza a escrever, e ela se queda assim mirando, fala: "Pero o que está passando com esse ninho?". E aí o ninho vira, la mira e ela disse: "Eu sei escrever, eu sei ler", não. E aí ele começa a ler todas as palavras que estão escritas, não, porque primeiro, para quem não sabe, em Montessori, primeiro o ninho ele escreve, depois ele vai ler, não. Então ele empieza, escreve com as letras de lija ou com as letras de madeira, não. Então ele empieza a dar-se conta de que ele sabe escrever com o dedo e que ele sabe interpretar aquilo que ele está escrevendo e que ele sabe escrever qualquer coisa, porque ele já conhece todos os sonidos de todas as letras. Então ele disse: "Eu sei ler".
E aí os outros niños se acercam a ele e dizem: "¿Qué está passando aqui?", não? E ele fala assim: "Pô, mira, eu sei ler". Aí ele: "Ah, eu também". E aí empeça e de repente todos os niños se põem a escrever um montão de palavras, escrevem nas paredes, e é aquilo que você vai acabar sendo conhecido como, la explosão de la escrita. E outra vez ligam a los periodistas à vida da doutora Montessori, porque alguém acaba contando a alguém aquela coisa, não? E acaba entrando em los ouvidos de um periodista que vai ali, la entrevista, ela publica no periódico, aí vêm outros, não? E ela outra vez se hace famosa, e outra vez disse que a doutora Montessori ha hecho um outro milagre, porque ela havia logrado fazer que aqueles ninhos que todos haviam dado por caso perdido, estavam lendo, não? E em cima haviam aprendido a ler solos. Como assim que um ninho pode aprender a ler solo? Isso era, não, uma coisa assim, hasta hoje, todavia sigue sendo um absurdo, não? Pero bueno. E é assim que vem o segundo milagre e a segunda vez que ela se hace muito famosa, e essa notícia vai acabar parando em Estados Unidos, de um senhor que se chamava McClure, que ele era publisher, ele tinha um periódico, ele era uma pessoa que entendia muito de comunicação, de marketing, não? Vamos a recordar que o marketing foi inventado por los americanos. E ele se vai à Itália, porque ele pensa: "Aqui eu tenho dinheiro", e você: "Aqui eu vi o negócio". E ele vai hasta a Itália para conhecer a Maria Montessori, e ele não sabia falar italiano, a doutora Montessori não sabia falar inglês, pero de alguma maneira os 2 entram em um acordo. E ele acaba levando a doutora Montessori a Estados Unidos, não? Ele promete que ela vai ser super famosa, que ela vai ganhar muito dinheiro, e isso para ele, a princípio, é importante, porque ela tem um sentimento de culpa muito grande por lo que passou em los primeiros 15 anos de vida de Mário, de seu filho, não? Que ela não estuvo com ele. Ela tem esse sentimento de culpa que ela sente que ela tem que, fazer algo, não? Para espiar essa culpa que ela sente, não? De haver abandonado, entre comillas, a seu filho. Então, ela pensa: "Bueno, vale, pues ele me está dizendo que eu vou ganhar muito dinheiro, que bem, então eu vou poder deixar uma herência a meu filho e a mis netos", não? Então ela disse: "Vale, vou contigo para Estados Unidos", e é verdade, a princípio, ela, quando chega a Estados Unidos, ela se hace muito famosa, sai em todos os periódicos, todo mundo la quer conhecer, ela conhece a Thomas Edison, ela conhece ao presidente, não, Franklin Delano Roosevelt, e a sua mulher, que lhe pede para ensinar o método Montessori, porque ela quer aprender, e ela, Maria Montessori, ensina, como que ela vai dizer que não, a primeira dama dos Estados Unidos, não, ela lhe ensina, e a primeira dama dos Estados Unidos cria uma escola Montessori dentro da Casa Blanca, e se tu não lo creas, isso tudo está aqui registrado no livro El Niño es el Maestro, de Cristina Di Stefano, e creio que também está no livro de Rita Kramer, vale? Se cria uma escola Montessori dentro da Casa Branca, para os filhos do presidente dos Estados Unidos. Ela começa a conhecer todo mundo que era famoso naquela época, ela dá muitos cursos e muitas charlas, e participa de congressos, e um montão de coisas, e escreve livros e tal, e sim, ela ganha muito dinheiro, pero a doutora Montessori, ela não sabia organizar o dinheiro, não? Como passa sempre com essas pessoas que são muito inteligentes, ela não sabia organizar o dinheiro. Ela sabia do que ela sabia, pero não a organizar suas finanças, e que passa que McClure se dá conta disso e ela rouba todo o seu dinheiro. Então, a princípio, ela é muito rica, ela vai viver em uma casa enorme em Roma e tudo isso, pero depois de um tempo ele acaba roubando, e outras pessoas também que se acercam a ele com interesses e tal, e ele acaba perdendo tudo o que ela havia ganhado. Também toda aquela fama que a princípio ela ganhou nos Estados Unidos, que todo mundo lá queria, e abriram escolas Montessori, etc e tal, e criaram lá a AMS, não? Que é a Associação Montessori Society, perdão, associação, sim, a Associação Montessori de Estados Unidos, la americana, não a AMS. E
pero que pasa que ocorrem muitas coisas que vão minando, não é, todo esse carinho que os americanos têm pela doutora Montessori. Primeiro porque há algumas pessoas em Estados Unidos que se apropriam do método Montessori e isso a doutora Montessori não lhe hace nenhuma graça, não? Há uma senhora que lança um livro dizendo como fazer Montessori em casa e ela solo havia hecho um curso com ela e começou a fazer com seu filho e lança um livro sem pedir permisso à doutora Montessori, isso a ele não lhe gusta nada, não? E é quando ela decide lançar o livro, Diário da doutora Montessori, creio que se não me falha a memória, esse é o nome do livro, não? Que é um livro resumido do método Montessori para os norte-americanos, não? Pero o golpe maior vai vir quando surge um pedagogo que se chama Kilpatrick, e ele vai fazer um curso de Maria Montessori, fazer uma entrevista com ela, ler uns livros dela, e depois ele publica um outro livro, onde ele critica o método Montessori de arriba abaixo, não? E como ele era uma pessoa de muito prestígio dentro do círculo dos pedagogos norte-americanos naquela época, pois le hacen mais caso a ele que a ela, não? E também porque, claro, ele era um homem, ela era uma mulher, estamos falando de los anos 20, ou de 100 anos atrás. Então, claro que passou que acabaram derrubando todas as escolas Montessori, tudo aquilo que ela havia construído, os americanos já não querem, e eles rompem com Montessori, e essa ruptura vai durar 50 anos. Que ocorre, então, depois que ela passa por toda essa época pop dos Estados Unidos, não? Mais ou menos sobre 1916, Maria Montessori vai a Barcelona, porque já há um grupo de pedagogos, de professores em Barcelona que estão muito interessados não só em aprender o método Montessori, mas disseminá-lo por toda a Espanha. Também vão duas discípulas muito importantes de Maria Montessori a Barcelona, que são Ana Maccheroni e Ana Fideli, eram como su braço direito, as duas, não? E eram pessoas de extrema confiança da doutora Montessori. Elas vão a Barcelona para formar esses educadores que estão muito interessados em aprender o método Montessori, e começa a surgir escolas Montessori em Barcelona. Então, ela de vez em quando vai ali para dar algum curso, para dar alguma charla, fazer alguma formação, não? E mais ou menos na mesma época que ela está ali com os americanos. Pero o que ocorre depois? Que surge Mussolini, não? Também mais ou menos esses anos 20, Mussolini já é presidente de Itália, e a princípio eles teriam uma relação cordial, porque era interessante para ambos ter essa relação, não? Mussolini ele queria aproveitar de Maria Montessori porque ela tinha já um nome, um respeito, já sabia, não? As escolas Montessori eram uau, já era de muito prestígio, então isso para ele era interessante, porque isso ele podia usar como propaganda política, não? E, por outro lado, Maria Montessori também era interessante ter uma relação com o presidente de Itália, porque o que ela queria era que seu método legasse a todas as partes de Itália, não? Então, a princípio, eles têm uma amistade de interesse, mas depois, com o tempo, essa amistade se acaba rompendo, não? Porque ela se vai dando conta cada vez mais que não se pode ser, não? A princípio, ela cambia seu discurso, ela para de falar tanto sobre a liberdade del niño, porque isso não lhe gusta a Mussolini. A lição del silêncio, ele cambia também a forma de falar sobre essa lição del silêncio, porque também isso não lhe gusta muito a Mussolini. Ele vai pedindo que ela vá colocando muitas adaptações, e a princípio ela lo hace, mas chega um momento que como que ela se cansa de tantas adaptações, e ela começa a ir a outros países, a ir a outros locais, a dar charlas, onde ela disse coisas que não são
coerentes com o fascismo, e isso acaba entrando em conhecimento de Mussolini. Ele disse: pero que, vamos a ver, que é isso que tu estás dizendo essas coisas por aí de mim? Então, é quando eles rompem, não? E é no momento que ela rompe com Mussolini, pois ela se transforma em inimiga de Itália. E como ela se transforma em inimiga de Itália, todas suas escolas são cerradas, seus livros são queimados, seus professores são perseguidos, e ela tem que sair correndo de Itália, porque senão ela vai ser presa e vai morrer. E no ano 1929, Maria Montessori abre a AMI, a Associação Montessori Internacional, e ela cria a AMI com a intenção de que seja um órgão, uma entidade que vai preservar o método Montessori dentro de aquilo que ela estabeleceu, aquilo que ela construiu ao largo de tantos anos, não? Já existia a MS, pero ela havia roto com a MS porque havia tenido aqueles problemas com os americanos. Já existia a ópera Montessori em Itália, pero a ópera Montessori era de Mussolini, então no momento que ela rompe com Mussolini, ela também rompe com a ópera Montessori, exige que eles quitem o nome Montessori. E, e bueno, é mais ou menos sobre essa época que ela decide que vai viver em Barcelona, que isso ocorre em 1932. Ela abandona a Itália e vai viver em Barcelona com Mário, com sua nuera, com seus netos, não? E ela vai quedar em Barcelona até 1936. Não? Durante esses 4 anos, ela vai escrever os livros El Niño Secreto de la Infância, La Autoeducação em la Escola Elemental, vai escrever psicogramática, psicoaritmética, psicogeometria, vai formar também muitos professores, pero vai ligar à Guerra Civil Espanhola, não? Que Franco, ele tinha, todo mundo já sabe que ele estava do lado de los fascistas, não? Então ela também passa a ser inimiga de Franco, então ela tem que sair correndo outra vez, não? Tem que abandonar outra vez a Espanha, se vai à Holanda em 1936, e quando é 1939, ela recebe uma invitação para dar um curso em Índia, Rabindranath Tagore, vale? Ela recebe a invitação de Rabindranath Tagore e Mahatma Gandhi para dar um curso em Índia sobre o método Montessori e formar professores ali. A intenção é que esse curso dure 6 meses, pero surge a Segunda Guerra Mundial e, ao final, Maria Montessori se queda presa em Índia durante 6 anos. Ela não pode sair de Índia, porque se ela sai, ela vai também ser presa e vai morrer outra vez, não? Então, se queda ali presa em Índia, e bueno, foi uma temporada complicada para ele, porque ela estava separada de seus netos, não? E estava em um país com uma cultura muito distinta, ela era muito europeia, pero depois, com o tempo, ela se vai mais ou menos adaptando, não? Àquela realidade onde ela está, e vai ser em Índia que ela vai desenvolver a educação cósmica. Ela já havia começado a, a desenhar a educação cósmica quando vivia em Holanda, pero em Índia é quando ela vai desenvolver mais, não? Aquilo vai crescer muito mais. Quando vai vir as 5 grandes lições, mais ou menos, não? Porque, bueno, as 5 grandes lições, na verdade, são de Mário, pero ela vai deixar já explorado o caminho de la educação cósmica durante esses anos que ela vai viver em Índia, não? Vai ser aí também que ela vai conhecer melhor as características do ninho de segundo plano, não? Eles viviam em uma cidade que estava no meio do campo, porque ela não tinha uma boa saúde já naqueles momentos, já era uma pessoa muito maior, e ela vivia em uma cidade que se chama Kodaikanal, que é uma zona de montanha, de bosque, e Mário corria nos ninhos, todos os ninhos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, corria esses ninhos, eles levava ao campo para andar, para contar histórias, e é aí que vai surgir tudo o que
eh, que ela vai todo esse material que ela vai necessitar para traçar o perfil do ninho de segundo plano de desenvolvimento, não? E la todo o currículo de Montessori de primária, não? Ela já havia hecho muito de primária durante seu período em Espanha, pero ali em Índia ela vai desenvolver todavia mais por por el crescimento de lo que vai ser a educação cósmica. A la vuelta da a Europa, ela vuelve outra a Holanda, e entre os anos de 1949 e 1952, ela vai ser indicada ao Prêmio Nobel de la Paz em 3 ocasiões, pero em nenhuma delas 3 ocasiões ela vai ganhar esse Nobel de la Paz. E tu me vas a dizer por quê? Existem muitas explicações para isso. Algumas pessoas dizem que Maria Montessori não ganhou o Nobel de la Paz por suas relações com Mussolini, pero há outras versões que é que eu creio que tem muito mais sentido também, que era porque ela era mulher, não? E naquela época todavia existia um machismo muito grande, nenhuma mulher ganhava prêmio. Bueno, uma ou outra ganhou o prêmio Nobel de outros prêmios Nobéis, né? E naquela época, pero eram muito, muito contadas vezes. Então, muita gente disse que Maria Montessori não ganhou o Nobel por el hecho de que ela era uma mulher, de que ele defendia a, as mulheres, não, a princípio de sua carreira. Também existe essa outra teoria que dizem que não, que foi porque ela teve uma relação com Mussolini e isso foi algo que não foi perdonado, não, depois que vino toda a Segunda Guerra Mundial e tudo o que passou depois, ela quedou como que marcada por essa relação profissional que ela teve, não, cada um aí logo saca as conclusões que quer sacar. E bueno, Maria Montessori ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, tinha uma fé inquebrantável, ela era católica, ela tinha ela era católica e era muito católica, era uma pessoa de muitíssima fé, e que não desistia, que trabalhava muito, que quase não dormia, ela se despertava muito, muito temprano e só ia acostar-se de madrugada. Diziam que ela dormia mais ou menos umas 4 ou 5 horas por noite. E o médico dizia que ela não podia seguir assim. Ela pedia que, por favor, que se echara uma cesta por la tarde. A vezes ela echava a cesta por la tarde, pero não lhe gostava. Ela queria trabalhar, 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 trabalhar. Era uma pessoa que vivia por seu ideal, não? De querer aprender cada vez mais sobre o cérebro humano, sobre como que nos desenvolvemos, não? Ela passou 50 anos de sua vida estudando el niño pequeno e ela queria todavia aprender mais sobre o homem adulto, sobre o homem anciano. Isso ela dizia que era algo que lhe frustrava muito, porque ela sabia que ela já estava ao final de sua vida e que ela não ia conseguir estudar a mente do anciano. Hoje em dia sabemos que existe o método Montessori para a terceira idade, que existem casos de muito êxito de grupos que levam Montessori a pessoas que têm mal de Alzheimer. Existem grupos, não, de entidades que trabalham com pessoas que têm mal de Alzheimer e que trabalham os materiais Montessori com essas pessoas e têm muito êxito. Então, creio que se desde onde ela está, ela está vendo esse trabalho que sigue sendo hecho, que se já legou às pessoas de terceira idade, que era o que ela queria. Creio que ela estará contenta, não, em relação a isso. E bueno, Maria Montessori viajou muito, foi seu método legou a muitos países da Europa,
llegó a Estados Unidos, ¿no? Llegó incluso a Rusia, ah, y bueno, llegó a India, como había dicho, y ela tinha a intenção de levar também um curso de formação de professores montessorianos para a África, não? E quando ela estava justamente organizando um viagem a Gana para fazer esse curso, é quando ela chega a falecer, não? Ela está em casa com seu filho, programando o viagem, dizendo o que que eles têm que fazer nesse viagem. Quem conta essa história é Mário Montessori, não? Ele disse que ele comentou com ele assim: "Pero mamá, el médico te ha dicho que tú no puedes trabajar tanto, que necesitas descansar, que tu já não tens mais idade para isso", ela já tinha mais de 80 anos. E ele a le mirou e lhe dijo: "É assim, isso queres que queres dizer-me com isso? Que agora eu não sirvo para nada?" E ele disse: "Não, não é isso e tal". E ela lhe pide para trazer um atlas, para buscar onde está Gana e ver como que vão nascer a ruta del viaje, não sei o quê. Você tráeme el atlas, não? E ele sai da habitação para trazer el atlas. Quando ele vuelve com el atlas, encontra ela falecida, não é? Maria Montessori falece em decorrência de um ictus e ela é enterrada em Holanda. Está em um cemitério em Holanda, porque ela havia pedido que quando ela morresse, que ela queria ser enterrada em el país onde ele estivesse. Ela não tinha intenção de ser enterrada em Itália, porque havia nascido em Itália, porque sua família estava enterrada em Itália, ela não, ela dizia que ela não tinha nenhuma pátria, que ela era uma habitante de uma estrela que se chamava Terra e que girava ao redor do Sol, não? Então, e assim foi respeitada a sua vontade, ela foi enterrada em Holanda, e hoje em dia ela AME, e a sede de AME também está em Holanda, não? E bueno, essa é a história, não, de la vida de Maria Montessori, que foi um gran gênio, uma pessoa que não só descobriu o melhor método pedagógico que existe, pero não foi só isso que essa mulher ha logrado. Ela podia haver parado aí e já habría hecho uma gran hazaña, ¿no? Para sua vida, pero ella seguiu. Depois de já haver criado o método Montessori e tudo isso, ela foi levar a palavra de la paz. Ela defendeu a educação para a paz, ela foi a las organizações de la, a la UNESCO, não? Ela foi falar com vários líderes sobre a importância de dar uma atenção à infância desde seu nascimento, não? Ela defendia que devia existir o partido de los niños, não? Para que os niños pudessem ter voz, não? E de alguma maneira, hoje em dia existem partidos de ninhos, existem, não, em alguns países existem alguns grupos organizados por ninhos para poder defender os direitos de los niños. É claro que todavia falta muito por lograr, pero já existe isso, né? E bueno, se hoje em dia tu podes ir a um centro comercial e vas ao banho do centro comercial e vês ali o banho de los hombres, o banho de las mujeres e o banho de la família, não? Com o cartelito de los niños, não? E quando entras nesse banho de la família, o que vas encontrar vai ser el lavabo bajito, los váteres, ¿no? Para cepillos bajitos, não? De grifo para que os niños possam lavar as mãos também bajito, a altura de um niño de 2 anos, 3 anos. Se hoje em dia isso existe, é graças a Maria Montessori. Então, nós devemos muitíssimo a ela, a todo o que ela hecho por los niños, e ojalá que sua luta, que sua causa siga sendo levada adelante, não? E mais agora que estamos em 2024, que vemos um mundo tão raro, tão estranho, verdade? Onde está proliferando a inteligência artificial,
donde nos hacemos cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas, onde está cada vez faltando mais empatia entre nós outros, e nunca creio que seja hecho tão necessário o método Montessori como em nosso mundo atual. Então, há gente que disse que Montessori é algo muito antigo, que para nosso mundo já não vale de nada. Quem disse isso é uma pessoa que não entende nada sobre o método Montessori, porque a verdade é que tudo o que ela nos dizia, tudo o que ela observou, tudo o que ela nos pedia que fosse cambiado na sociedade, sigue sendo muito atual. Incluso eu diria que é urgente, porque nós estamos cada vez sendo menos humanos, não? E como dizia minha formadora Guadalupe Borbolha, ela dizia: "Mientras existe o Homo sapiens, o método Montessori seguirá sendo válido. Energia que já não exista o Homo sapiens, aí ele já não será mais válido." Então, em um mundo onde estamos vendo a inteligência artificial crescer de uma maneira tão rápida, eu creio que urge muito conhecer o método Montessori e levar a nossos ninhos e adolescentes, porque é o que nos hace humanos. Muchas gracias.